Bom, e agora vamos para a nossa próxima mesa sobre inteligência artificial, desinformação e eleições. Para isso, nós convidamos Bruna Martins dos Santos, da Coalizão Global para a Justiça Tecnológica em São Paulo, que participará remotamente. Convidamos o senhor Rodrigo Lobo Canali, professor do Centro Universitário de Brasília, ex-assessor-chefe da Assessoria de Inteligência Artificial do Supremo Tribunal Federal e autor de A Propriedade Intelectual do Software, Elementos Históricos e Filosóficos. Também convidamos para essa mesa a senhora Nina Santos, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que também participará remotamente. Ainda convidamos a senhora San Romanelli Assunção, docente do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas essa mesa ela vai ter uma dinâmica diferente, uma sugestão da própria mediadora. Então, para isso, eu convido a mediadora dessa mesa, Nina da Hora, fundadora do Instituto da Hora. O Instituto da Hora é uma organização sem fins lucrativos, destinada à descentralização do conhecimento científico, à potencialização da narrativa antirracista da tecnologia e à emancipação dos direitos digitais no Brasil. Então, com a palavra, Nina da Hora. Teste, teste. Boa tarde, gente. Tudo bom? Eu dei a volta porque eu achei que eu fosse falar no púlpito, mas aqui é mais fácil. Bom, boa tarde. Primeiro, pedir desculpas às colegas que estão online aí pelo atraso da mesa. Vamos tentar respeitar o horário de vocês aí. Tem alguém que está em um fuso muito diferente do nosso, então eu entendo, Bruna, então já adianto. Obrigada, gente, pela participação, pelo aceite do convite à mesa. Eu acho que vai ser um debate bem interessante. E eu propus para os palestrantes um formato diferente, de não deixar os 15 minutos que eles têm para falar, como na totalidade de passar slide, e só eles falarem, e a gente fazer um bate-bola. Então, primeiro, eles vão ter de 3 a 5 minutos para fazer uma introdução, uma provocação. Eu tenho uma pergunta específica para cada palestrante, e isso vai deixar um tempo aí de 10 ou 15 minutos para que a plateia possa participar também. Então, eu mudei o formato justamente para ter tempo do debate acontecer, os comentários e as perguntas da plateia, que eu acho que é o que movimenta, né, numa conferência como esta. Então, primeiro, eu vou começar apresentando os palestrantes. Eu já tenho a bio aqui, apesar de conhecer o trabalho. Vou puxar aqui a minha cola. E a gente vai fazer em ordem alfabética, pode ser? Bruna? Como eu não estou olhando a tela da Bruna... então tá bom, vou dizer que você... Obrigada, gente. Vou começar aqui lendo a bio da Bruna. Tem uma cola, tá, Bruna? Qualquer coisa pode corrigir. Tá, então... Nossa, tem bastante coisa aqui, Bruna. Pode cortar, Nina. Pode cortar? O que você quiser. Então tá bom, olha lá, hein? Bom, a Bruna Martins é colega e já tem um tempo que eu acompanho o trabalho. Atualmente, ela está como gerente... atualmente ela está participando da Global Coalition for Tech Justice, que na Alemanha, mas parece que é global, né, a organização. É gerente de campanhas globais lá da Digital Action. É facilitadora também e ativista dos direitos humanos e integra a Coalizão de Direitos na Rede. Atua como pesquisadora convidada no Centro de Ciências Sociais de Berlim e recebeu a German Chancellor Fellowship para futuros líderes da Fundação Alexander von Humboldt, durante a qual colaborou com importantes organizações de sociedade civil brasileira, incluindo o Data Privacy Brasil. Faz parte do grupo consultivo multissetorial do Fórum da Governança da Internet da ONU e atua como conselheira da Organização de Apoio a Nomes Genéricos da IACAN. O Rodrigo Lobo Canali é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Também estudou na New York University em 2021 e 2022. Assessor-chefe da Assessoria da Inteligência Artificial, como já foi colocado aqui, e professor pesquisador. A Nina Santos é pesquisadora com pós-doutorado no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, doutora em Comunicação, jornalista, graduada pela UFBA, com mestrado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e também colega aí
de debates importantes de direitos na rede. E a Sam Romanelli, que é professora do IESP, da UERJ, possui graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Ciência Política. Só corrigindo aqui, a Sam é da teoria política, tá? Senão ela ia chamar a minha atenção aqui. Já vi ela corrigindo. E, bom, cada palestrante vai ter 5 minutos, de 3 a 5 minutos, para fazer uma provocação inicial. Vamos começar com a Bruna. E depois eu tenho uma pergunta que vai direcionar aí, que vai trazer provocações para mais perguntas de vocês. Beleza? Pode começar, Bruna. Obrigada, Nina. E tudo bom, gente? Obrigada pelo convite também. Prazer falar no evento, um prazer acompanhar um pouquinho as discussões. Eu vou preferir fazer a minha intervenção inicial um pouco sobre a campanha, né, que a Global Coalition for Tech Justice e a Digital Action tem capitaneado nesses últimos meses, né? A gente tem uma campanha chamada O Ano da Democracia, em inglês The Year of Democracy, cujo principal objetivo foi engajar com as plataformas de redes sociais durante, né, 2023, 2024, sobre o que seria esse mega ciclo eleitoral de 2024, né? Então, a gente tem tentado gerar conscientização em torno das 65, 70 eleições ao redor do mundo, né? E com esse foco muito grande na maioria global também. Então, nos países de maioria global, a partir de uma lista de exigências. E a lista de exigências, ela vai com coisas muito simples, assim, desde elaboração de planos mais compreensivos, né, para salvaguarda e proteção de eleição e usuários ao redor do mundo, como também garantia de transparência, né, parcerias com jornalistas e fact-checking e várias outras coisas que o nosso documento inicial da campanha ele faz. E aí, ao longo desse ano, a gente tem trabalhado muito nesse lado de acompanhamento eleitoral mesmo, por um esforço de elaboração de briefings, né, eleitorais sobre alguns países. A gente tem briefings sobre Jordânia, Tunísia, Indonésia, África do Sul, México, para acompanhar um pouco o cenário, né, eleitoral. E tem observado que em muitos dos países, apesar das empresas terem elaborado planos, a gente vê, né, algumas espécies de tech harms ou de danos, né, digitais que vão desde o acirramento da violência digital para o mundo real até o uso de IA também para influenciar eleitores, apesar do uso de inteligência artificial ainda ter ficado um pouco nessa área cinzenta de talvez tenha alguma influência, talvez a influência seja um pouco maior no nível local, mas para esse cenário global ainda é muito difícil tentar entender qual foi o cenário. Mas também a gente vê que os volumes de desinformação, né, e conteúdo danoso, eles de fato cresceram durante o ano, em detrimento dos baixos níveis de resposta das plataformas, né? O que de fato não nos surpreende muito, considerando o tanto de layoff, né, que as plataformas tiveram nos últimos anos. É, a campanha tem engajado também, tentado engajar, né, com as plataformas, então, num plano geral, tanto a Google quanto o Twitter não responderam nenhum pedido de engajamento a partir da coalizão sobre eleições, mas, em compensação, a Meta e o TikTok têm engajado em alguma medida, com reuniões e até troca também de planos com relação ao país, assim, mas esse engajamento tem sido bastante pontual também, e um pouco problemático, assim. Toda vez que a gente conversa, eles respondem com os planos que existem, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, por exemplo, durante o ano, a Meta desligou o CrowdTangle, né, que era uma ferramenta tão importante de acesso a dados da própria plataforma, então existe também uma restrição nesse espaço informacional sobre elas e a forma de atuação durante 2024. Uma outra coisa que eu ia falar também é que nos parece, né, que apesar da mídia internacional ter dedicado bastante interesse e cobertura, né, sobre o ciclo eleitoral de 2024, nos parece que as plataformas estão um pouco acima dessa crítica pública, né, porque apesar das críticas, apesar da cobertura e de termos tido várias análises, né, desde Indonésia, a eleição dos Estados Unidos, sobre como as plataformas têm um papel chave nesse cenário, elas aparentam não ter, né, se afetado por essa onda de negatividade e têm focado um pouco mais nesses custos de compliance com leis como o Ato de Serviços Digitais aqui na Europa. E aí, só para terminar, eu acho que a gente também achou um pouco complicado chamar atenção para esse lado global do problema, né? Porque algumas coisas têm eu diria, agravado um pouco a situação, eu diria até que o cenário geopolítico tem agravado muito a situação, assim, fazendo o trabalho de observação
e tentando levantar a atenção para problemas que existiram, por exemplo, na Índia ou na Indonésia, nos parece que o debate ainda está muito focado nos Estados Unidos e União Europeia, né? E aí por razões diferentes. Quando a gente olha para a União Europeia, esses ciclos, né, tanto de organizações de direitos digitais como organizações focadas em accountability, transparência, eles têm estado mais focados na adequação aos atos que saíram daqui, né? Então, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, e agora também a lei de IA, né? A lei de IA não, mas o projeto de IA daqui, né? E aí tem ficado também, né? As plataformas têm usado muito dinheiro, têm investido muito dinheiro no trabalho de adequação, e os grupos têm ficado muito focados em quais são os próximos passos de todos esses atos, como que vai funcionar os relatórios de transparência, o que que vai acontecer com os relatórios de risco e quais são os outros atos delegados, né, que são é uma espécie de um decreto que surge do DSA ou do DMA para melhorar a adequação das empresas a essas leis. E aí parece também que além, né, das plataformas terem dedicado muito recurso à adequação a essas próprias leis, a gente tem discutido menos, né, os efeitos secundários ou esses efeitos que aqui eles têm chamado de overspilling, né, das leis europeias, assim. Então, a gente está falando do efeito de Bruxelas também, e como isso tem afetado o resto do mundo. E aí, a Digital Action e a Global Coalition têm estado bem focados, assim, em tentar explicar um pouco, né, qual é o papel desses efeitos secundários, né, em outras partes, em outras regiões do mundo também, para falar da relevância de novos, né, marcos regulatórios. E aí, só para terminar falando um pouco dos Estados Unidos também, o que a gente observa é que a situação lá está um pouco pior também, né? No início do ano, houve um pouco, né, de debate em torno de novas leis ou novos marcos regulatórios, mas, ao mesmo tempo, algumas organizações e o espaço de direitos digitais têm operado num cenário político ainda mais desafiador, né, onde né, a gente tem casos de ataques a organizações por meio da imprensa de extrema-direita, políticos e até, né, até processos, né, alguma espécie de litígio estratégico contra a atuação dessas organizações, mas também, né, houveram alguns esforços para propor regulações. Mas, ao mesmo tempo, com a reeleição, né, do Trump, o cenário fica um pouco mais complicado, porque a impressão é que pode ser que isso coloque, né, uma pausa em debate sobre antitruste, em debate sobre concorrência, especialmente no DOJ, né, com relação ao Google e a concentração, que poderiam ser tão importantes assim, mas a gente segue esperando. Vale dizer também que possivelmente a reeleição do Trump ela pode também colocar uma pausa, né, ou propor algum desafio para o debate de reanálise, né, da seção 230, que é a regra de regulação de plataformas por lá, assim, mas é um pouco isso. E aí, só voltando para a questão global, eu acho que a gente está muito focado em continuar contando essas histórias. A Digital Action e a Global Coalition for Protect Justice também, a gente tem um interesse muito grande em destacar especialmente a história das vítimas, né, de tech harms, as vítimas de conteúdos danosos na internet. E no início do ano que vem, a gente deve publicar um relatório final da campanha, né, um relatório final de análise desse processo, destacando alguns casos, como, por exemplo, na Indonésia, onde um ex-líder já falecido foi, bom, basicamente ressuscitado pela inteligência artificial para tentar influenciar eleitores, né? Ali, uma base de eleitores jovem que fica exclusivamente no TikTok, assim. Então, tem muitas anedotas sobre o ano, mas também não vou tomar mais muito tempo e vamos tocar o debate. Obrigada, Nina. Obrigada, Bruna. Gente, pode bater palma, viu? Obrigada, Bruna. Nina, você é a próxima. Nossa, é mesmo, por ordem alfabética, o N é o segundo. Uau! Achei que ia ficar mais pro final. Mas que bom, gente, é um prazerzão estar aqui com vocês. Infelizmente, não pessoalmente, para poder, enfim, dar abraços e sentir um pouco de calor humano, mas é sempre bom poder participar. Então, muito obrigada pelo convite, parabéns pela organização, né? Primeiro, o termo integridade da informação pegou mesmo, né? Temos até eventos agora com o nome Integridade da Informação, então que bom que estamos aqui discutindo isso e tentando construir essa ideia que ainda está nascendo, né? E que é importante que a gente tenha participação nesse debate, nessa construção. Eu vou, na verdade, fazer uma fala inicial mais de diagnóstico do que de análise. Vou guardar a análise um pouco para
para a nossa conversa mais para frente. A gente montou no Aláfia, junto com a Data Privacy, um observatório, né, de IA nas eleições, cujo objetivo foi identificar como, de fato, quais eram os casos de uso de IA que a gente estava identificando durante as eleições, como é que as pessoas estavam, de fato, usando inteligência artificial durante as eleições. É claro que a nossa capacidade de identificar esses casos não é completa e total, né? A gente usou uma combinação de métodos de busca ativa nas plataformas, em alguns perfis, algumas redes que a gente achava que tinham mais potencial de aparecer, né, com esses usos. A gente também monitorou notícias que saíram sobre casos de uso e também monitorou alguns grupos de WhatsApp e alguns grupos de denúncia de desinformação, buscando casos que tivessem evidências de uso de IA. Então, ainda que não seja um levantamento super extensivo, né, e completo, é um pouco uma tentativa de ver na prática como é que esse uso está sendo feito. E aí algumas coisas chamaram nossa atenção, e eu queria basear a minha provocação inicial nesses achados, digamos assim, dessa nossa pesquisa, modestíssima pesquisa, na verdade, mas que eu acho que ajuda um pouco a gente a olhar para o que está acontecendo, né? Primeiro, a gente identificou que teve bastante uso de IA para a criação de jingle, né? Então, esse foi um dos usos mais comuns que a gente identificou. Jingles de campanha feitos com IA, seja por opção, né, da campanha, seja por restrições. Campanhas pequenas que, por não terem condições financeiras de investirem mais dinheiro na criação desse tipo de conteúdo, acabaram fazendo isso com o uso de IA. Então, esse foi um uso bastante disseminado. A gente também identificou um uso bastante nocivo, nesse caso, que foi o uso de deepfakes, de deep nudes, na verdade, contra candidatas, né? As candidatas mulheres. Então, esse uso foi talvez o mais nocivo que a gente tenha identificado durante o período eleitoral, o fato de estarem sendo, não foi um uso massivo, né? Não houve uma enormidade de casos, mas houve casos muito significativos e importantes. Então, esse é um uso que eu acho que precisa pautar aí as discussões sobre inteligência artificial, não só para as próximas eleições, mas para os próximos períodos, sejam eles eleitorais ou não. A gente também identificou um uso muito grande de inteligência artificial por parte dos eleitores, ou pelo menos de pessoas não claramente identificadas como parte das campanhas. Por que isso é importante? Porque as únicas regras que a gente teve esse ano para uso de inteligência artificial foram regras publicadas por resolução do TSE, que se aplicavam aos candidatos e às campanhas, mas não necessariamente a outras pessoas. Então, o fato de que a gente tem um uso de inteligência artificial que está sendo feito até de forma mais intensa fora das campanhas oficiais do que dentro delas, por enquanto, e considerando que este ano foi um ano de eleição municipal e não de eleição presidencial, né? Então, claro que tem nuances aí a serem consideradas, mas isso mostra que a gente precisa de regras que abranjam um uso mais amplo, e não só candidatos, candidatas e as campanhas oficiais, né? Então, esse foi um outro ponto que nos chamou a atenção. Uma outra questão que nos chamou a atenção foram as plataformas em si de inteligência artificial. A gente tentou acompanhar como que plataformas como o ChatGPT e correlatas estavam fornecendo informações sobre as candidaturas, né? E a gente conseguiu identificar, assim como outros veículos também, erros, né? Tanto erros no sentido de não cumprimento de políticas, né? As plataformas diziam que não iriam, por exemplo, fornecer informações sobre candidatos e candidatas. E, quando perguntadas sobre candidaturas em cidades específicas, né, alguns testes foram feitos em diferentes capitais, e essas plataformas, em algumas capitais, forneciam, sim, informações sobre candidaturas. Neste caso, não necessariamente informações falsas, informações verdadeiras, mas o fato é que elas haviam anunciado que não forneceriam, né, essas informações. Então, a gente vê que tem aí um problema de cumprimento de políticas, que é algo que a gente já identifica, enfim, em vários outros casos também. De plataformas digitais de outros tipos, como redes sociais, etc.
E também houve informações falsas, no sentido de declarar um candidato como eleito antes que, de fato, ele fosse eleito. Tá? O detalhamento de todos esses casos, né? Quem foi a candidatura, em qual cidade, qual foi a plataforma, está tudo no relatório. Eu não vou gastar tempo aqui detalhando isso, mas o relatório está disponível para quem quiser dar uma olhadinha. Então, eu estou focando mais em compartilhar com vocês os casos que nos chamaram a atenção. Então, esse foi um outro tipo de problema, né, que a gente identificou em relação ao uso de inteligência artificial. Dito isso, eu acho que tem 2 pontos, assim, e termino por aqui, que acho que é importante da gente refletir, né? O primeiro é que havia uma preocupação, e ainda há uma preocupação muito grande, sobre deepfakes, né? Eu faço parte, aliás, do Comitê de Assuntos Digitais do TSE, e esse foi um tema que a gente debateu bastante, como pensar a questão das deepfakes, até onde elas podem ser nocivas ou não, o que deve ser proibido ou não, ainda que, deixando bem claro, o comitê não tenha nenhum poder de interferência direta no que o TSE faz, mas a gente debateu muito essa questão. E houve, né, casos como o caso de deep nudes, gravíssimos, etc. Mas a gente viu também muitos usos lúdicos de deepfakes. Para citar um exemplo, o prefeito de Salvador, prefeito candidato à reeleição, agora reeleito, postou uma deepfake de si próprio dançando uma música, não sei se era uma rocha, ou enfim, o que basicamente dava a ele a capacidade de dançar, que não é muito natural à sua pessoa. Então, assim, esse tipo de uso e vários outros mostraram que existe um nível de uso da deepfake que talvez não seja nocivo do ponto de vista democrático, enquanto outros tipos de uso são muito nocivos. E eu acho que isso nos coloca um desafio muito grande, que é pensar onde de fato está o problema do uso da inteligência artificial, onde de fato está o dano do uso dessa tecnologia, para que a gente consiga, nas próximas eleições, para as quais eu acho que a gente vai precisar de regras muito mais específicas, muito mais refinadas, porque o uso tende a aumentar cada vez mais, a gente seja capaz justamente de identificar onde é que está o problema. Porque, do meu ponto de vista, o que a gente vai ver é um uso crescente dessa tecnologia e a gente precisa ser capaz de diferenciar aí um pouco o joio do trigo. Tem várias outras questões que eu gostaria de levantar analiticamente, inclusive a relação entre inteligência artificial e plataformas digitais e desinformação entre essas duas coisas, mas vou deixar isso para o nosso debate aí, para poder ouvir os colegas também. Obrigada. Obrigada, Xará. O próximo agora eu quase errei a ordem alfabética, é botar o S na frente, mas é o R, né? Então, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar as demais integrantes da mesa aqui, também as que estão remotamente, a Bruna e a Nina, mas cumprimento a todas na pessoa da nossa moderadora, a Nina da Hora. Eu quero agradecer também, nessa oportunidade, ao IBICT, o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, à Rede Nacional de Combate à Desinformação e ao International Center for Information Ethics. E o faço nas pessoas do professor Marco Schneider e da professora Ana Regina Barros. Pela honra de participar aqui desse evento, dessa conferência, desse diálogo bastante interdisciplinar, no qual estou vendo a gente construir aqui ideias novas para lidar com um fenômeno atual e de grande repercussão, que é a desinformação, especialmente a partir dessas reflexões em cima desse... É uma expressão que não é nova, mas é um conceito novo que a gente está trazendo aí de integridade da informação, diante de um desafio que é versátil e, portanto, desafia também estratégias versáteis para com ele lidarmos. Como já foi apresentado, eu sou Rodrigo Canali e eu estudo o direito à Constituição, assim como o colega que nos antecedeu aqui, e, em particular, as interações disso com a tecnologia. Eu, quando tive a honra de ser assessor-chefe no Supremo Tribunal Federal, eu
trabalhei no desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial lá, chefiei a equipe que desenvolveu a Vitória, que é uma ferramenta que está em operação e está tendo um impacto muito significativo nos trabalhos do tribunal. Sou professor de aplicações de inteligência artificial e de ética e governança da inteligência artificial na pós-graduação do Uniceub em Brasília. Bom, a minha provocação inicial aqui, que eu quero trazer para o debate, eu acho que já traça algum diálogo até com o que as colegas falaram remotamente. Eu acho que estabelece um diálogo também com a conferência que nos antecedeu aqui, é a gente poder pensar a ideia de um direito fundamental à verdade, tá? Um direito que compreenderia ou partiria dessa ideia de um direito à informação íntegra, né? E, a partir daí, a gente poder nortear estratégias de combate à desinformação, especialmente em contextos eleitorais, que é o tema da nossa mesa, e de uma forma que a gente possa, de forma sustentada, de forma robusta, do ponto de vista teórico do direito, estabelecer uma contraposição a essas teses muito frequentes de que qualquer estratégia de combate à desinformação seria uma restrição à liberdade de expressão. Tem diversas nuances aqui, até como foram colocadas antes disso. Porque um dos efeitos dessa desinformação generalizada é justamente a ausência de critérios claros para identificarmos uma verdade factual, como já foi dito amplamente aqui, inclusive, ontem, a gente não precisa me adentrar muito sobre isso, né? Mas isso prejudica a nossa capacidade, enquanto cidadãos, enquanto eleitores, de, formando consensos mínimos sobre os fatos do mundo, poder tomar decisões que sejam benéficas para nós mesmos, né? E isso é extremamente nocivo para diversos setores, como tem sido tratado aqui nesse evento, mas aqui acho que a gente quer trazer que isso é especialmente nocivo para a democracia, principalmente nesse formato de uma democracia liberal, representativa, eleitoral, enfim. Por quê? Porque em um processo democrático, a gente quer fazer um debate sério, né, sobre qualquer assunto de interesse público, seja segurança, educação, saúde, enfim, a gente tem que ser capaz de sentar para discutir isso compartilhando algumas premissas. A gente tem que estar no mesmo mundo para discutir os mesmos assuntos. Então, consensos básicos sobre a realidade minimamente factual. Então, acho que para isso a gente precisa trazer e resgatar um conceito, um valor que precisa voltar a ter relevância, que é a ideia de verdade. Então, nessa era aí de pós-verdade, a gente tem que resgatar a verdade. E aí, só um parêntese, né? Quando a gente fala em resgatar a verdade, não é aquele retorno ingênuo de um paradigma positivista da verdade absoluta. Eu lembro que até o filósofo Slavoj Žižek, ele fala que o terraplanista, o cara que nega a verdade factual, ele não faz isso a partir de uma ideia relativista sobre a verdade. Ele não está questionando as premissas filosóficas se a verdade é absoluta, é relativa ou não. Ele assume uma teoria extremamente positivista, absolutista da verdade, só que é uma verdade alternativa, né? Então, a gente não precisa ter, eu acho, ter essa preocupação de voltar a cair nessa noção ingênua, né? A gente precisa afirmar uma ideia de verdade, já trazendo todas essas contribuições. E aí, já me encaminhando aqui para o final dessa introdução, trazendo essa discussão para o contexto eleitoral, a gente precisa assegurar que o eleitor tem acesso a informações consistentes, precisas e confiáveis, como foi colocado aqui como critérios e pressupostos para essa ideia de integridade informacional. E, no caso aqui, que essas informações sobre os candidatos, sobre as instituições, sobre o próprio processo eleitoral, como uma condição necessária, embora, claro, não suficiente, para uma decisão bem informada, tá? E refletida do eleitor, né? Com isso, a gente pode ter uma democracia aí minimamente funcional. E aí, daí a preocupação, falou-se ontem aqui no projeto de lei 2338, que pretende regular, a tramitação no Senado, a inteligência artificial no Brasil, e está em discussão lá se uma cláusula, se fica ou se sai, né, em que se busca preservar a classificação daqueles sistemas de inteligência artificial que tiverem potencial de impactar negativamente o processo democrático, serem classificados como sistemas de
alto risco, né? Justamente a partir de uma ideia de integridade da informação sobre o processo democrático e sua manipulação a partir da inteligência artificial. Então, a partir desse contexto, aí eu vou abordar aqui, em seguida, a partir das perguntas, um pouco da experiência do Poder Judiciário, em particular do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, no combate à informação e à desinformação nesse contexto eleitoral, mas eu queria lançar aí, inicialmente, essas provocações. Devolvo a palavra à Nina. Obrigada, Rodrigo. E agora, finalmente, Sam. Vou colocar um cronômetro aqui. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite. E, além de agradecer o convite, eu também tenho um pedido de desculpas. Eu estou aqui substituindo um outro professor do IESP que viria, que é o João Feres, e como eu entrei no meio do caminho, no processo, eu não tinha tempo hábil para desfazer minhas outras agendas, então eu não pude assistir às outras mesas. Peço desculpas, eu acho, pela minha participação muito diminuta no debate. Bom, como a Nina disse, eu sou de teoria política e quando me fizeram um convite, provavelmente me disseram inteligência artificial, desinformação e democracia, e eu anotei inteligência artificial, liberdade de expressão e democracia, o que não tem muito problema, porque, na verdade, o que eu falaria sobre desinformação, de qualquer maneira, tem a ver com coisas que eu trabalho a respeito de liberdade de expressão. Bom, inteligência artificial, desinformação e eleições. Eu guardei inteligência artificial, liberdade de expressão e democracia. Bom, eleições são a principal, provavelmente, a principal coisa que a gente associa à democracia. Mas, quando a gente fala de democracia, a gente está falando de uma experiência social e política que é muito mais abrangente do que eleições. Cientistas políticos, quando falam de democracia, falam, sobretudo, de eleições. No entanto, quando a gente fala da experiência democrática moderna, a gente fala de eleições, mas a gente também fala de formas de participação política direta, de processos deliberativos e de formação de opinião pública, né? As coisas que autores como o Robert Post chamam de democracia discursiva, que não é idêntico ao que a gente pensa como democracia deliberativa, né, nas vertentes habermasianas que pensam isso, mas que diz respeito a todos os grandes processos comunicativos que fazem parte daquilo que faz a opinião pública e que depois vira voto nas eleições. E também, bom, tudo aquilo que a gente leva quando a gente participa diretamente nos dispositivos de participação direta, né? Referendo, plebiscito, orçamento participativo, conselhos, todas essas nossas várias formas, né? Todas as democracias têm de participação direta, de participação representativa, que é, sobretudo, eleições, e de grandes processos comunicativos que formam opinião pública e que façam esses debates permanentes entre nós. Quando a gente fala de democracia, a gente também fala, hoje em dia, das várias formas contestatórias de vigilância sobre o que fazem as pessoas eleitas. Então, uma outra forma de participação que tem a ver com formas de participação direta da nossa relação com organizações da sociedade civil, mas também com a forma como a gente faz parte da opinião pública, é vigilância permanente sobre o que fazem as pessoas que foram eleitas. Às vezes bem feita, às vezes mal feita, né? E, quando a gente fala de democracia, a gente não fala só dessas coisas que estão um pouco no que eu chamo de regime político democrático, a gente fala também de sociedade democrática. Quando a gente fala sociedade democrática, a gente não está falando de governo, a gente está falando de uma sociedade de iguais e de igualdade de condições e de cidadãos com vários tipos de igualdade civil, política e socioeconômica, né? Então, quando a gente fala de democracia, a gente fala de muitas coisas. Bom, em todas essas coisas que a gente fala sobre democracia, liberdade de expressão e os processos comunicativos são fundamentais. Eles são fundamentais para a gente fazer parte disso que vira governo, para a gente fazer parte disso que é a esfera pública e constitui opinião pública, né? E é fundamental se a gente está pensando em termos de igualdade, que é o que pensam as pessoas que estão falando de uma sociedade democrática nesse tipo mais amplo.
Bom, o que a Nina tinha me dito para eu falar, uma coisa que fosse o meu argumento principal sobre isso. Isso é um preâmbulo para o meu argumento principal sobre isso. Eu acho que quando a gente pensa sobre a relação entre liberdade de expressão e democracia, e que é isso que tem a ver com inteligência artificial e desinformação, no que eu vou dizer, o principal critério que a gente tem que ter em consideração são critérios de igualdade política, e não de liberdade numa concepção em que liberdade é não regulação e uso desenfreado de qualquer coisa que esteja ao nosso alcance. Porque liberdade concebida dessa maneira nada mais é do que uma sucessão de status quo em que pode mais quem tem mais poder, né? Então, quando a gente pensa normativamente sobre a relação entre liberdade de expressão e democracia, esses processos comunicativos e democracia, a melhor maneira, em teoria política, que é uma área que penso o dever ser, de fazer isso, é pensar sobre qual é a igualdade que é defensável nisso. Já deu 5 minutos e 10, eu preciso de mais 1 minuto. E aí, o que eu ia dizer é que, quando a gente pensa sobre como a inteligência artificial e a forma como a inteligência artificial tem sido usada em políticas de desinformação, uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é no que muda e no que permanece. Muita coisa muda. Eu acredito que estão corretos os autores que estão falando num processo de algoritmização da sociedade. A gente está com cada vez mais coisas algoritmicamente determinadas nos mais diversos planos, desde os aplicativos que a gente usa, né, que vão desde um Google que nos ajude a ir de um lugar a outro, né, um Uber, mas também os aplicativos que fazem com que a gente, sem a gente sequer perceber, tenha à nossa disposição na internet as nossas preferências em termos de consumo, mas também em termos de opinião, né? Quais vão ser as notícias que eu vou ver sem querer? Né? E sem querer como? O que determina esse sem querer? Né? Então, tem um processo de algoritmização que faz um monte de decisões e coisas que estão ao nosso dispor. Bom, dizem os cientistas políticos empíricos, os cientistas sociais, mas também cientistas de outros campos disciplinares, que os algoritmos eles tendem a favorecer processos de polarização. Então, em termos de formação da opinião pública, isso é uma coisa que pode ser muito grave do ponto de vista da democracia. Né? Pode ser muito grave, porque a democracia é um regime político de compromisso entre partes que pensam diferente. Né? E, se a gente tende a pensar cada vez mais polarizadamente, a gente tende a ter dificuldade de formar uma vontade política e eleitoral que seja mais moderada e, portanto, mais capaz de conciliar as partes e considerar interesses mais plurais e direitos de todas as pessoas. E o que muda também é que as políticas de desinformação mudam. Né? Elas podem ser muito mais velozes do que elas eram no passado e elas podem ser talvez um poder muito maior do que elas eram no passado. Política de desinformação não é exatamente uma coisa nova. A grande mídia fazia isso também. Né? Basta a gente pensar do que acontecia com o PT nas primeiras eleições do período democrático atual, mas também coisas que aconteceram com Fernando Henrique, coisas que aconteceram para todo lado. Né? Política de desinformação faz parte da democracia. Mas faz parte da democracia, porque a democracia é input social, né? O que entra no regime político e o que sai do regime político depois disso. Faz parte da democracia tudo que é poder. E inteligência artificial e a forma como ela pode ser usada para alterar a formação da opinião pública e alterar a formação das vontades políticas são uma forma de poder. Como várias outras coisas. O dinheiro que entra na democracia, o fato de que quem já está no poder, né, já está em cargo eleito, tem como mobilizar recursos para continuar nos cargos, né? Enfim, a grande imprensa, as redes sociais, tudo isso constitui poder. Né? E a gente tem que pensar, em nome da igualdade, como regular esses diversos poderes para que eles sirvam para se contrapor mutuamente e a gente formar uma vontade política mais democrática, né? E, ao mesmo tempo, como a gente regula de modo a que nenhum poder desses fique tão desenfreado que ele seja uma ameaça à própria permanência da democracia. Eu falei 8 minutos e meio, não consegui, Nina. Gente, eu sei que foi um desafio, né? Porque as aulas da Sam duram umas 3 horas. Não é por mim, porque eu já fiz aula com ela. Mas, Sam, obrigada pela sua intervenção inicial, porque ajuda já para a pergunta para a Bruna. Né? Eu sei que a Bruna você tem participado, Bruna,
do debate de regulação das plataformas e até antes disso, de como que a sociedade pode participar ativamente, né, nesse diálogo, não sei se diálogo ou uma tentativa de diálogo com as big techs e as plataformas, até pela quantidade e como nós usamos no nosso dia a dia, mas eu queria direcionar uma pergunta para você mais relacionado à regulação de IA com a regulação da plataforma, né? Como podemos conciliar, nessa discussão de regulação de IA, né, a preservação dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, que foi aqui citada pela Sam, e especialmente no contexto das eleições. Então, assim, fique à vontade para usar como exemplo as eleições presidenciais, tanto dos Estados Unidos ou de outros países que aconteceram agora da América Latina, mas, se possível, eu não sei se você teve essa oportunidade de olhar e analisar o contexto das eleições municipais desse ano e as nossas eleições presidenciais, as nossas últimas eleições presidenciais, porque eu acho que é interessante a gente tentar fazer esse resgate e esse debate na tentativa de se preparar não para reagir, mas para agir para as nossas próximas eleições presidenciais. Obrigada, Nina. Estou vendo também o pessoal da coalizão na plateia. Oi, queridos. Não, só começando a pensar. Eu estava ouvindo também Nina Santos, quase minha parente, falando também aqui sobre alguns casos do Brasil, né, de uso de IA, e eu acho que tem sido muito presente, né? Assim, acho que a narrativa meio que virou ao longo do ano, assim, nesse exercício de observação de eleições e tudo mais, a narrativa meio virou. A gente começou o ano com muitos acadêmicos alertando para os riscos da inteligência artificial, né, sobre direitos, sobre o discurso online e tudo mais. E aí, no meio, a partir do meio do ano, a gente viu que talvez ele não fosse tão presente assim. Mas também não existe uma análise tão granular sobre os casos de uso e sobre quais são os efeitos, né? Eu gosto muito do relatório do Data e do Alaf. Eu acho que exemplificar é o caminho, assim, de fato tem sido o esforço que a gente tem feito também na Digital Action, né, e na Coalizão Global, porque justamente assim, não é necessariamente uma questão da escala e nem do poder de influência dessas tecnologias sobre eleitores e tudo mais, mas a gente está também falando em movimentos pontuais, mas que servem para minar a confiança do eleitor em processos eleitorais, que servem também para afastar, né, candidatas ou eleitoras mulheres do debate eleitoral ao mesmo tempo também, e que, de fato, deixa a sociedade, de maneira geral, um pouco mais dependente dessas tecnologias, seja para pesquisar informações sobre, né, possíveis candidatos ou também para tentar decidir. Assim. A gente tem visto cada vez mais, né, esse poder das plataformas sobre o nosso voto, ou essa tentativa de influência sobre o nosso voto, que ela é cada vez maior. Assim. E aí, eu acho que, só para terminar esse início dessa fala, tem uma entrevista do Zuckerberg também, de alguns meses atrás, onde ele está conversando com uma jornalista, acho que é a Melissa Wu, e ela pergunta, né, sobre a posição política da Meta, e ele fala que a Meta não tem posição política, que ele gostaria muito de retirar a plataforma do debate político, mas que ele, pessoalmente, ele era um eleitor republicano, né? E aí quando a gente escala também esse mesmo paralelo para o caso do próprio Elon Musk também, fica muito claro, né, o papel ou o potencial papel que elas têm, né, sobre o debate político e sobre os espaços digitais que a gente tem de maneira geral, assim. A gente viu também com o Musk esse primeiro momento, né, na história onde uma plataforma, enquanto espaço, ela é declaradamente em prol, né, ela atua declaradamente em prol de um candidato específico também, e o problema que isso é, né, para o debate político de maneira geral. Mas aí, voltando à pergunta também, eu acho que, independentemente do contexto, né, seja o contexto de uma resolução, ou seja o contexto de um marco regulatório, né, como o 2338, a gente tem que pensar mesmo no emprego de tecnologias de inteligência artificial que esteja alinhado à garantia de direitos, como direito à informação, direito à não discriminação, uma explicação efetiva, né, do uso e revisão de decisões também, ou recomendações em função de IA, mas também outras coisas que a gente debateu muito na época da Lei Geral de Proteção de Dados, como, né, a supervisão humana, as avaliações de risco e tudo mais. Assim, eu acho que a gente está nesse momento onde o mundo, de maneira geral, né, tenta debater qual que é o modelo o que mais funcionaria para proteger usuários, de maneira geral,
mas a gente ainda está nesse estado de tentativas, né? O AI Act aqui na União Europeia, ele é uma lei relevante, ele é uma lei relevante porque ele fala também da análise de risco, né, e de potenciais danos causados aos usuários dessas plataformas e ferramentas, e é muito importante ver também um pouco dessa discussão transposta para o Brasil, assim, de maneira geral, porque a gente passa a falar da tecnologia não enquanto, né, aquela abordagem generalizada, falando que todas têm que ser controladas nem tudo mais, mas a gente passa a olhar mesmo para os casos de danos específicos que eles geram, e também reconhecendo, né, que às vezes uma ferramenta de moderação de conteúdo em uma plataforma, uma rede social, talvez não tenha o mesmo impacto em termos de dano, né, quanto um caso de deepfake, onde você pega a cara de uma candidata mulher ou uma candidata LGBTQIA+, e coloca, né, num vídeo íntimo, assim. Então, é importante também discutir os diferentes lugares, né, nesse espectro de danos onde as tecnologias têm estado, assim. E aí, eu acho que, só para encerrar, na Digital Action a gente tem se posicionado muito sobre a importância enfim, num primeiro momento de reconhecimento, né, de que do planejamento à implementação dessas tecnologias, incluindo momentos de elaboração de políticas sobre prestação de contas e responsabilização, a gente está falando de uma desigualdade global profunda, né, sobre inteligência artificial. E essa desigualdade, ela passa a moldar mesmo o cenário de integridade da informação, democracia e direitos humanos e integridade eleitoral também, né? E a gente tem qualificado essa desigualdade também como um desafio fundamental para a justiça global e governança democrática, porque uma vez que os sistemas de IA eles se tornam mais incorporados em instituições, infraestruturas essenciais, então, sistema de saúde, sistema jurídico também, a gente passa a estender um pouco, né, o desequilíbrio de poder, e esse desequilíbrio de poder acaba exacerbando um pouco as disparidades globais que já existem, assim. Então, na Digital Action, a gente tem tentado qualificar muito essa como um problema, né, a rápida aceleração do desenvolvimento de IA, que é concentrada em centros de poder exclusivos, né, seja baseados nos Estados Unidos ou na União Europeia também, porque eles apresentam um risco muito grande de consolidar as desigualdades acima de tudo. E nesse contexto também a gente tem tentado qualificar que transparência e interpretabilidade têm que ser princípios fundamentais no desenvolvimento de uma IA ética e que também não existe desenvolvimento de tecnologias ou da IA ética também sem a participação dos usuários, né? Sem a participação de grupos de usuários ou de grupos de acadêmicos e especialistas que nos ajudem a identificar os danos e tudo mais, assim. Acho que grande parte dos problemas que a gente já tem, né, como vieses em torno da inteligência artificial, se dão muito em face da elaboração em espaços fechados, né, dessas tecnologias. Então, uma das nossas bandeiras é tentar democratizar mesmo o desenvolvimento. E aí, só para encerrar, a gente tem colocado também que pessoas têm, né, o direito fundamental de entender como os sistemas de IA afetam suas vidas e de receber explicações claras, né, sobre decisões automatizadas. E a transparência atende a essa função crucial, assim. Então, vocês devem ver nos próximos meses a Digital Action sendo ainda mais clara, né, e a Global Coalition for Tech Justice também sendo ainda mais clara sobre a necessidade de desenvolvimento de mecanismos globais de transparência e prestação de contas por parte das plataformas como uma tentativa de equilibrar, né, as desigualdades entre os países e o acesso à informação sobre tecnologias que a gente tem. E aí, por fim, a gente acha também que precisamos ir além de um mundo onde plataformas de Big Tech e algoritmos dominam a curadoria de informações, né, como já acontece hoje em dia, reconhecendo também que o empoderamento público exige, né, acima de tudo, a abordagem de desigualdades sociais, raciais e de gênero, senão a gente não consegue evoluir sem isso. E que os estados, né, têm que assumir, de fato, papéis ativos na prevenção da concentração de mercado, olhando para a Big Tech e para as empresas de IA de maneira geral, e na garantia de acesso equitativo a dados e oportunidades de pesquisa, assim. Então, a gente está vindo um pouco com essa lógica de, né, reequilibrar os esquemas de poder e, de fato, trazer uma visão de maioria global para o desenvolvimento dessas tecnologias para poder tentar remediar, né, os vieses e problemas que a gente tem em torno das tecnologias, assim. Acho que é isso, Nina, por agora. Obrigada, Bruna. Não vou deixar ninguém bater palma agora, não, para já aproveitar a Nina, porque a Bruna tocou em alguns pontos que está muito relacionado com a integridade da informação. E Nina, para quem não sabe, vem sendo uma das pesquisadoras, uma das pessoas que vem liderando e puxando esse debate, a importância
né, de trazer esse termo para o Brasil e de falarmos sobre integridade da informação não só no âmbito de política institucional, mas principalmente nas organizações, né? Tem até um artigo que originalmente foi publicado em inglês, que você traduziu, Nina, para a revista Politics, e eu queria que você falasse, para além das suas pesquisas, mas também com o trabalho que você tem no Alafia, o que você tem visto de boas estratégias, não só para democratizar esse termo no Brasil e para a gente conseguir trabalhar e não só trabalhar com o conceito principal, mas tirar outros conceitos a partir deste, e também em relação ao enfrentamento da desinformação digital, porque automaticamente, se você trabalha para fundamentar e democratizar um conceito como integridade da informação no contexto polarizado como o Brasil, você também, de alguma forma, está trabalhando uma estratégia diferenciada para enfrentamento da desinformação digital. E aí eu queria que agora você, se for possível, pudesse trazer as suas análises, né, já que você fez o diagnóstico na fala inicial. Obrigada, Xará. Gente, é sempre um prazer. Acho que a gente pode um dia fazer uma mesa só de Ninas. Eu acho que, não sei se as pessoas vão querer assistir, mas essa coisa de ter duas Ninas na mesma mesa, eu acho sensacional, entendeu? Inclusive com falas muito complementares. Então, é sempre um prazer estar contigo, Xará. Eu acho que a gente precisa pensar as coisas de forma muito integrada. Essa é uma coisa que tem me inquietado muito, assim, o quanto que as discussões sobre o digital acabam ficando muito isoladas em silos, assim, né? Tanto temáticos quanto de área. E aí, uma das coisas que eu fiquei pensando durante esse processo eleitoral foi sobre aquele processo que a gente teve na véspera do primeiro turno, com o documento falso, o laudo médico falso em São Paulo, né, contra o candidato Guilherme Boulos, disseminado pelo candidato Pablo Marçal. E, ao contrário do que todo mundo estava esperando, foi um grande momento da desinformação nesse ciclo eleitoral, né? Foi um episódio bastante grave e que não teve uso direto de inteligência artificial na criação do conteúdo, né? Então, acho que esse é um ponto importante, a gente sair da chave da substituição, né, dessa ideia de que agora com inteligência artificial tudo vai ser inteligência artificial, e estar sempre na chave da complementaridade, de que essas tecnologias elas vão se sobrepondo umas às outras, né? Agora, eu acho que isso também nos mostra uma outra questão sobre a inteligência artificial, que tem muito a ver com o debate sobre integridade da informação, que é o quanto que as análises, muitas vezes, inclusive a análise do observatório, sobre a qual eu falei no início, elas se focam no uso de inteligência artificial para a criação de conteúdo. E não se focam no uso de inteligência artificial, por exemplo, para a distribuição de conteúdo, que é algo que está completamente integrado nas plataformas digitais, né? Então, grande parte do debate sobre o uso de inteligência artificial é sobre como você usa a inteligência artificial para manipular imagens, textos, vídeos, áudios, etc., o que é uma parte muito importante do debate. Mas tem o uso de inteligência artificial para programar, para produzir algoritmos de distribuição de conteúdo que fazem com que determinados tipos de informação cheguem a muito poucas pessoas ou determinados tipos de informação cheguem a muitas outras pessoas e que são usos muito mais invisíveis da inteligência artificial. Portanto, eu acho que calibrar um pouco esse nosso olhar, né, para o uso de inteligência artificial, para além da criação de conteúdo, também é algo muito importante. E isso aponta para um fenômeno que eu acho que é pensar a integridade da informação, pensar o combate à desinformação, e como isso tudo se integra com o uso da inteligência artificial como algo muito mais infraestrutural do que episódico, né? E aí entendam infraestrutural não do ponto de vista da neutralidade, tá? Não estou querendo dizer que é uma infraestrutura neutra, pelo contrário. Mas eu quero dizer que é algo que está muito no cerne da construção dos nossos processos sociais hoje, ainda que a gente possa falar desses usos episódicos aqui e ali, isso está no cerne da maneira como as pessoas se informam hoje, isso está no cerne da maneira como a informação circula hoje.
E eu acho que a gente precisa pensar o combate à desinformação nessa chave de entender como as pessoas se informam hoje, o que é que influencia na maneira como as pessoas se informam hoje, essas infraestruturas digitais das plataformas nas quais o uso de inteligência artificial está articulado e é inerente a essas infraestruturas. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer menos na chave do combate à desinformação, no sentido da correção da informação, ou apenas da garantia da verdade, ainda que não seja pouco, né, que foi um ponto levantado aqui na mesa e que eu acho que é super importante, mas eu acho que a gente precisa sair da chave de achar que as pessoas, e isso estava sendo falado na mesa anterior, vocês me perdoem, eu não consigo ver a mesa. Então, eu estava aqui tentando reconhecer vozes da mesa anterior. Eu acho que foi o Marco Schneider que falou sobre isso, mas eu não tenho certeza. Então, vocês me perdoem se eu fizer uma referência incorreta. Mas na mesa anterior, acho que ele estava falando sobre essa questão do quanto que não é necessariamente o fato de corrigir uma informação. As pessoas não acreditam na desinformação porque elas estão mal informadas, necessariamente. Pode ser também. Mas eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa chave da manipulação, né? Da ideia de que as pessoas acreditam na desinformação porque elas são completamente vulneráveis e elas precisam ser educadas, e no momento em que elas forem educadas e tiverem a informação correta, elas vão deixar de acreditar em desinformação. Eu acho que isso é uma parte do nosso problema. Mas eu acho que, inclusive, os processos eleitorais deste ano, tanto o nosso processo municipal quanto o processo eleitoral americano, nos mostram que as pessoas não estão votando na extrema-direita simplesmente porque elas são manipuladas pela desinformação. Então, a gente precisa entender essa infraestrutura digital, que inclui o uso de inteligência artificial, que inclui o modelo de negócio das plataformas digitais, como algo que muda todos os nossos processos sociais, inclusive a maneira pela qual as pessoas constroem a sua sociabilidade e as suas visões de mundo. E eu acho que garantir a integridade da informação, enquanto um princípio democrático, né, um princípio que quer funcionar para a garantia de uma sociedade democrática, precisa ir além, né, dessa ideia do combate à desinformação como algo que é sobre o conteúdo, como algo que é pontual, como algo que precisa agir na garantia de uma unicidade. Eu acho que a gente precisa pensar mais, né, no ecossistema, mais no sistema, e é um pouco esse debate que eu tenho tentado fazer em torno da ideia de integridade da informação. Acho que é isso. Obrigada, Xará. Você não é da hora, mas é pontual nas respostas. Obrigada. Uma mesa só de Nina seria... Eu não sou pontual, mas sou santa, Xará. Boa, mas eu já vou trazer o Rodrigo, então, para o debate, porque nós colocamos os desafios da sociedade, das organizações, a necessidade dessa virada de chave, da manipulação, né, para pensar mais a infraestrutura. E você não está do outro lado, mas você está com uma lente diferente. Então, quais têm sido os desafios enfrentados pelo Judiciário no uso da IA em processos? Você citou um exemplo de quando você era assessor, né, de quando você foi assessor, mas quais são os desafios do lado com a sua lente mais formal, né, mais institucional, em relação à desinformação eleitoral? E aí fica à vontade, que tem uma apresentação, né? Acho que a galera pode botar a apresentação. Isso. E aí, para ajudar. Vou pedir para colocar no slide aqui para me ajudarem a responder a pergunta que não foi combinada. Foi um meio... Para onde que eu passo? Por aqui? Tá bom. Bom. Então, vamos lá, tentando responder aí a pergunta que foi colocada pela Nina nesse contexto. E, primeiramente, eu queria dizer que eu não estou do outro lado. Gente diferente. Né? Tenho oportunidade de ter transitado num ambiente que eu consigo ter um olhar ali também e justamente poder trazer as contribuições e de como são enxergados ali os desafios também do ponto de vista institucional do Poder Judiciário. Né? Então, para começar a resposta dessa pergunta sobre desafios, eu quero dizer que
não preciso nem dizer, na verdade, que os desafios são extraordinários, como a gente consegue ter noção, lembrando aí do que aconteceu em 8 de janeiro do ano passado. Esse é o nível do desafio. E o que é significativo, né? Todo mundo conhece, não preciso ficar relembrando, escrevendo o que aconteceu, mas é muito significativo que, quando os envolvidos naqueles atos de violência são indagados sobre qual é a sua motivação, né? O que leva você a praticar esse ato, de onde vem esse ódio pelas instituições, pelo Poder Judiciário. O que eles revelam é que é um sentimento que não está baseado no que eles sabem e conhecem sobre o Poder Judiciário. Eles não estão desaprovando o que o Judiciário está fazendo. São afetos lastreados em uma crença ilusória sobre o papel do Judiciário. Então, você tem aí teorias conspiratórias sobre urna eletrônica, sobre o sistema de votação, sobre o sistema de apuração das urnas, eventual fraude na apuração das eleições, o que o TSE faz, beneficia A ou B, o que o STF está decidindo, né? Eu queria dizer, e eu sei que tem pelo menos um outro professor de Direito Constitucional aqui na sala, que eu acho que nunca foi tão difícil ser professor de Direito Constitucional, porque hoje a gente precisa primeiro fazer o aluno desaprender o direito constitucional das redes que ele aprendeu, para depois a gente conseguir tratar de direito constitucional com ele. Eu acho que os professores de direito constitucional estão cansados também de ter que defender as instituições, ter que defender as decisões, de defender o tribunal. E a gente quer voltar a poder fazer críticas fundadas e criticar as cortes pelo aquilo que elas merecem, e merecem muito, tá? Mas falta até esse espaço para a gente. Então, trazendo aqui para o nosso ponto, né, e até um desperdício enorme de energia também do próprio tribunal, da academia, que fica tentando defender os fatos, quando a gente poderia estar indo além, tentando desatar as contradições secundárias, talvez, como colocou ontem o professor Marcos, né? Então, bom, o que mudou? A gente está trazendo agora, trazendo para o contexto das eleições, em termos de desinformação. Aí, pegando dados aqui de um monitoramento, acho que até já foi mencionado algo nesse sentido pelos colegas. Eu não consigo ver os rostos também, então não lembro quem falou o quê, mas os colegas que falaram remotamente. Um monitoramento que foi feito agora entre agosto e outubro, que é esse período imediatamente anterior aos pleitos, né, o período de campanha eleitoral, a imensa maioria dos conteúdos relacionados às eleições, às campanhas políticas, são conteúdos inverídicos ou extremamente distorcidos. Então, a gente tem um ambiente informacional que você tem muito mais comunicação, vamos dizer assim, poluída, do que uma comunicação tipicamente tentando fazer valer ideias A ou B sobre determinado candidato. E, claro, não é novidade nenhuma, como está aí, que campanhas eleitorais são e sempre foram espaços muito propícios para informações enganosas, né? Desde sempre, né? Não é à toa que a legislação eleitoral vai trazer diversos dispositivos que vão regular as campanhas eleitorais, que nada mais são do que formas de você restringir a comunicação em período eleitoral, de forma a impedir, ou pelo menos ali tentar minimizar comunicação enganosa ali. Porque, o momento ele é favorável a esse tipo de coisa. Então, o Código Eleitoral, por exemplo, ele pune a divulgação na propaganda eleitoral de informações que o emissor sabe inverídicas sobre um determinado candidato ou partido, quando essas informações têm potencial para interferir na vontade do eleitor. Tá? Mas o que a gente vê nesse cenário atual é outra coisa, né? É outra coisa, que são algoritmos interferindo na formação de crenças e vontades, e, para isso, a Justiça Eleitoral ela foi pega de surpresa e ainda está buscando se adaptar a esse novo cenário, a esse novo objeto, né? E aí, tentando trazer uma demarcação geopolítica disso, né, de que os pleitos eleitorais se tornaram aí alvos preferenciais da desinformação massiva,
não à toa, a gente pode situar ali o marco do Brexit, quando, em 2016, que foi aquela campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia, e no mesmo ano a gente teve aquelas eleições nos Estados Unidos em que teve o escândalo da Cambridge Analytica. E aí isso é muito importante, acho que foi a Nina que colocou agora. A gente hoje fala muito no papel da inteligência artificial generativa, né, da geração de conteúdo falso, e tem esquecido um pouco esse discurso de abordar esse problema muito sério, que é essa manipulação por meio de algoritmos de inteligência artificial, manipulando dados massivos, a tal da Big Data, de forma ali, a manipular vontades do eleitor. E no Brasil, isso começou, assim, pelo menos de forma mais significativa, impactante, ali nas eleições de 2018. Né? E o que caracterizou esse ataque no Brasil foi o alvo. Os ataques passaram a ser dirigidos contra o próprio sistema eleitoral e o sistema de justiça. Então, até então, o TSE ele mirava, estava preparado para isso, para a desinformação típica no contexto da propaganda eleitoral. São os ataques entre os candidatos. Isso sempre aconteceu, continua acontecendo. Mas o que se viu ali foi essa mudança de sentido. Os ataques em massa contra o próprio sistema eleitoral, que depois foram desaguar em ameaças e por aí vai. Então, a reação a isso, a partir daí, de forma resumida, eu acho que dá para a gente identificar aí com 3 momentos distintos da reação do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, a essa questão do problema da desinformação. O primeiro momento foi pego de surpresa ali em 2018, né, e havia ali até uma premissa, uma crença, que era combater a mentira com a verdade. E o que consistiu isso? O tribunal ia lá e criou hot sites informativos, campanha de divulgação, e a ideia de vamos usar a mesma linguagem, então vamos usar meme, vamos usar vídeos curtos, vamos usar as redes sociais, os mesmos espaços para passar a nossa notícia. E, claro, olhando hoje para trás, a gente pode pegar e ver que, olha, parece uma estratégia um tanto ingênua, né? Mas isso a gente pode falar com segurança olhando hoje para o passado. A instituição ali foi pega de surpresa e tentou se adequar. Bom, em 2022, a gente pode marcar aí um segundo momento, que foi quando o TSE mudou a sua estratégia, a partir de editou uma resolução do plenário, que ela permitia basicamente 3 coisas. O tribunal poderia determinar a remoção de conteúdo desinformativo contra o sistema de votação, contra o Poder Judiciário, contra o próprio processo eleitoral. Ele poderia estender essa decisão, sem necessidade de um outro processo, para qualquer outro conteúdo idêntico àquele, porque o direito ele tem as suas formas e seus ritos, e, tipicamente, você tem 50 reproduções de um conteúdo digital, em tese você vai ter que entrar com uma ação ali para cada uma daquela URL, para cada uma daquela coisa, se outra aparece depois. Então, o tribunal aprovou essa possibilidade de fazer isso automaticamente, e também o tribunal decidiu que ele poderia remover, bloquear temporariamente perfis ou canais de pessoas que fossem identificadas como produzindo conteúdo desinformativo sobre o processo eleitoral de forma reiterada ou sistemática. Então, essa foi uma grande mudança aí na estratégia do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições presidenciais de 2022. Então, agora, em 2024, o tribunal passou a ter uma outra preocupação nessas eleições municipais, que é o desafio da popularização das ferramentas de inteligência artificial generativa. Então, talvez por ser o desafio mais recente também, a gente esteja falando muito mais sobre ele do que esses outros desafios algorítmicos que continuam aí também. Então, a IA generativa, todo mundo conhece aqui, ela vai impulsionar a produção de conteúdos desinformativos no período eleitoral, que você consegue fazer de forma muito mais barata, conteúdos mais convincentes, portanto, eles se tornam muito mais abundantes também, porque o custo de fazê-los é menor. Então, aqui o tribunal ele tentou já editar uma resolução para se antecipar a esses
desafios. Então, dentro desse tema da inteligência artificial generativa, acho que um dos principais desafios, está identificado pela resolução também, é a tecnologia da síntese profunda, que é o que está por trás aí dos chamados deepfakes. O deepfake, acho que o principal problema dele é que ele causa no eleitor médio assim, uma insegurança, uma incerteza, porque não é o fato de aquele conteúdo ser falso ou não, é o fato de que agora você não consegue mais saber o que vai ser falso ou não, porque tudo é muito parecido. Então, ao mesmo tempo que você tem o conteúdo falso, você tem agora a desculpa do conteúdo falso também. Você tem o político, o agente público, quando é pego em flagrante fazendo alguma coisa, não, mas isso aí é deepfake, eu não fiz isso, esse vídeo não é real. Então, tem esse outro lado da moeda também. Eu gosto de dizer que a inteligência artificial generativa é o novo hacker. Antes, qualquer coisa, não, foi o hacker que entrou no meu computador e fez aquele tweet, não foi eu. E agora é a inteligência artificial generativa. Então, tudo agora será deepfake. Então, tem esse outro lado do problema também. Eu até ia chamar a atenção para o problema dos deep nudes também, mas as colegas já colocaram, e colocaram muito bem, que é uma nova forma de violência de gênero potencializada por ferramentas de inteligência artificial também, que tem cada vez mais se alastrado. Apareceu agora nas eleições de São Paulo, como foi muito bem lembrado, né? As candidatas mulheres à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ambas foram alvos de deep nudes, conteúdo explícito em relação a elas, o que não aconteceu com relação a nenhum dos candidatos homens. Teve um caso que ficou famoso também com a candidata à reeleição da Prefeitura de Bauru, também, que foi alvo desse tipo de conteúdo. E é uma coisa que está muito grave. A gente abstrai aí do contexto eleitoral. No ano passado, em 2023, foram mais de 100 mil casos de deep nudes, sendo que 99% deles, vítima era do sexo feminino. Então, você tem aí uma disparidade, um viés enorme aí de gênero nesse tipo de questão. Bom, diante desse novo desafio da inteligência artificial generativa, o que fez, então, o tribunal? Em maio desse ano, o TSE editou uma resolução. O TSE, ele tem, além de ser um tribunal, tipicamente, ele tem uma característica de ser como a agência reguladora das eleições. Tá? Ele tem essa competência normativa, administrativa, que ele é um ente ali que fiscaliza as eleições. Nessa competência, ele edita normas, então ele não é só um tribunal no sentido tradicional. E toda eleição, ele vai e edita umas normas ali para detalhar, especificar a aplicação da legislação, o que mudou, o que não mudou, o que pode aperfeiçoar em relação ao pleito daquele ano. Então, em maio agora, o tribunal editou as resoluções, foram reger essas recentes eleições que tivemos agora, e acho que a mais relevante delas, e o que mais mudou as regras do jogo, foi essa resolução sobre o uso de inteligência artificial generativa na propaganda eleitoral. Muito resumidamente, o que consta nessa resolução do TSE? Você tem principais 3 proibições específicas, que são: proíbe o uso de deepfake, então ficou proibido o uso de deepfake que tivesse a capacidade ali de substituir, alterar ou adulterar a voz de alguém, seja pessoa viva, seja pessoa falecida, com o objetivo ali de meio que enganar, de fazer o eleitor pensar que aquilo é um conteúdo autêntico. Por isso que a proibição não se estende a conteúdos que você usa essa mesma tecnologia de síntese profunda, mas foi até mencionado um caso aqui da dancinha e tal, porque ali você consegue facilmente saber que é um conteúdo satírico, é um conteúdo que não tem essa intenção. A intencionalidade é muito importante aqui quando a gente vai estar falando do que é um deepfake. Ele proíbe, um conceito amplo assim, de desinformação geral, e aqui eu acredito que a resolução está pensando mais na geração textual, talvez, mas ela estabelece uma proibição geral de desinformação para fabricar, manipular qualquer tipo de conteúdo que vá difundir aí fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados, com potencial de prejudicar a vontade do eleitor. E ela proíbe um outro uso também,
que é a interação simulada, ou a simulação de interação, que consiste no uso ali de chatbots ou avatares daquele político para dar a aparência de que é ele que está interagindo com o eleitor. Tem até uma discussão válida sobre se, nesse ponto, o TSE foi longe demais ou não, se isso é uma tecnologia que pode ser usada legitimamente assim como um recurso, uma estratégia de campanha, mas acho que não precisa entrar nessa discussão aqui agora. E o que ficou permitido na resolução também? Primeiro, o uso de inteligência artificial generativa, tirado ali as proibições, ele é permitido se manipular conteúdos, porém foi definido que isso tem que ser informado ao eleitor. Então, conteúdo que usou IA generativa para manipulação, 1 minuto. Estou me encaminhando. Ele tem que ser rotulado de alguma forma, ou usa marca d'água, ou selo, alguma coisa ali que o eleitor saiba que ele está interagindo com um conteúdo gerado por inteligência artificial. Esse é o cenário normativo de enfrentamento desenhado pelo TSE sobre a questão. E aí, só para concluir aqui também, eu queria deixar aqui, diante de todo esse cenário, o que eu penso aí que são alguns aspectos potencialmente aí perigosos para a gente pensar para o futuro, no aprofundamento dessa interação entre inteligência artificial, democracia e eleições. A gente tem, isso tem sido comentado aqui, uma transferência de poder político para entidades privadas. Então, o papel das grandes corporações, das big techs, elas acabam assumindo aí, com essas redes sociais, elas controlam o espaço público, elas acabam definindo a fala de quem vai ter alcance, a fala de quem não tem alcance. Isso é uma expressão de poder político em sua natureza. Então, elas praticamente legislam com termos de uso que vão ser obrigatórios. Então, até quando a gente pensa na responsabilização e tudo, a gente tem que ter em mente essa transferência de poder político que tem sido passada para entes privados e que não têm uma accountability, eles não têm uma legitimidade democrática para tomar as decisões que estão sendo transferidas pelos estados para eles. Uma concentração de poder. Outro ponto é a perda da autonomia. A gente pegar esse modelo de democracia liberal mesmo, representativa, não vai nem entrar no mérito aqui das limitações desse modelo, mas isso depende, isso já foi muito falado aqui, não vou me alongar, do indivíduo ter autonomia para tomar as suas decisões e fazer escolhas. Isso é especialmente relevante no processo eleitoral. Quando esses sistemas de inteligência artificial interferem nessa autonomia, você tem aí uma das bases da democracia aí que fica prejudicada, porque se para votar eu dependo da formação da minha vontade, se o que eu estou expressando ali não é uma vontade genuína, autêntica, ela está sendo manipulada, você está inviabilizando ali todas as premissas básicas de um processo democrático minimamente funcional. E outros 2 pontos rapidamente são a diluição da responsabilidade política, porque, inclusive, a Sam aqui falou que democracia não é só voto, não é apenas eleições, ela inclui diversos outros elementos também, e um deles é a responsabilização do agente público. É o eleitor fiscalizar a atuação, é ter uma espécie de accountability ali. E, em grande medida, o uso de sistemas de inteligência artificial na tomada de decisão política, administrativa, ela dilui um pouco essa responsabilidade, porque o administrador ele pode sempre colocar a culpa ali no sistema de inteligência artificial. Ele pode terceirizar a responsabilidade pelas decisões políticas que são tomadas. E isso, num estágio mais grave, mais extremo, poderia redundar na própria ideia de a gente substituir a política, que é um negócio cheio de falhas, problemas, conflitos, brigas, imperfeições, pela ideia de uma administração pela inteligência artificial. Você convence as pessoas de que não, aqui você tem um sistema com nenhum déficit de informação, extremamente informado, neutro, com muitas aspas, capaz de tomar as decisões, as melhores decisões, supostamente objetivas,
quanto a questões sociais, econômicas, políticas, né, isso também contribui para a gente deslegitimar a importância e o papel da política, que já vem sendo aí tão deslegitimado. A própria ideia do dissenso, a importância do dissenso para a democracia no debate público. Então, acho que deu para enumerar aqui, são essas as questões que eu gostaria de apresentar e colocar para vocês. Mais uma vez, obrigado, e devolvo a palavra aí para a Nina, nossa Obrigada, Rodrigo. mestre. Para mostrar que está todo mundo do mesmo lado. São só lentes diferentes. Mas, antes de passar para a Sam, eu queria só liberar a Nina, né, por conta do atraso que teve da mesa. Nina vai precisar ir para um outro compromisso. Então, Nina, se quiser fazer suas considerações finais, Xará, e já liberar você. Infelizmente, não vai poder ter pergunta da plateia para você. Gostaria muito de ouvir, gente, as perguntas, porque tenho certeza que me fariam pensar muitas coisas que eu não consegui elaborar até agora, mas infelizmente eu vou precisar sair para pegar minha filhota na escola. Então eu peço desculpas por me retirar mais cedo. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho para ouvir a fala da Sam. E não vou, enfim, perturbar a mesa fazendo grandes falas agora. Queria só agradecer mesmo a mediação de Nina e aos companheiros de mesa e dizer que eu estou muito animada de seguir nesse debate sobre a integridade da informação com todas vocês e todos vocês. Obrigada, tá? Continua aqui mais um pouquinho, já eu saio. Desculpa, gente. Obrigada, Ana. E já partindo para a pergunta da Sam, né, acho que todo mundo aqui trouxe muito a palavra democracia. Eu não me lembro se tivemos a palavra contemporânea, sociedade contemporânea, que normalmente aparece nesses debates. E, como você bem trouxe, né, a desinformação ela não é fruto do desenvolvimento de IA. Não é a IA que está gerando desinformação, que era o que a gente estava comentando aqui. E eu queria que você comentasse um pouco, Sam, sobre esse fenômeno, como esse fenômeno da desinformação, se é que eu posso chamar de fenômeno, tem moldado as relações de poder nas instituições. Né? Acho que a última fala agora do Rodrigo que traz como que as instituições elas tiveram que se preparar ao mesmo tempo que elas estavam sendo bombardeadas, porque tinha uma normalização de ataques e de outros tipos de ataques que não eram ataques massivos com o uso de inteligência artificial ou de objetos digitais. Então, como que a desinformação tem moldado essas relações de poder? E se você puder comentar um pouco mais sobre o momento com as urnas eletrônicas, porque eu estava fazendo aula com você nesse momento e, ao mesmo tempo, eu estava como parte da comissão do TSE, que estava verificando as urnas para as eleições de 2022. Então, eu queria também que trouxesse esse resgate da importância de fazer debates do ponto de vista democrático, não só no período das eleições. Bom, pergunta difícil. Eu acho que a gente tem como saber, certamente, que políticas de desinformação elas fazem parte da esfera pública, da opinião pública, da formação constante de vontade política democrática, nos momentos eleitorais e em momentos entre eleições. Agora, o como é que é o problema? Porque a gente, como a opinião pública é em processo, né, a gente consegue ter algumas fotografias estáticas da opinião pública, né? Quando você faz quando se faz eleições, o que você tem é um momento estático da opinião pública que está, pelo menos parcialmente, né? Eu digo parcialmente porque, com o aumento de não comparecimento nas urnas, uma parte da informação que a gente tem no momento eleitoral é da quantidade de pessoas que não acham que não considera importante o suficiente ir votar, né? Mas é isso, assim, a gente consegue ter as fotografias eleitorais. Fora isso, a gente tem coisas que são sempre em processo. Então, elas são muito difíceis de entender cientificamente. O que não significa que a gente deva abdicar do interesse em entender. Bom, elas moldam de alguma maneira. E eu tenho uma aposta sobre uma característica de como as políticas de desinformação fazem parte do que molda a opinião pública. Eu acho que não é qualquer política de desinformação e qualquer notícia falsa que pega.
o que pega é o que se conecta com algumas coisas que são muito importantes de preconceitos sociais e de questões ideológicas importantes, né? Então, uma das coisas que eu acho que importa e que a gente tem que aprender a lidar com isso politicamente e cientificamente é na relação entre a política de desinformação e determinadas coisas que são profundamente arraigadas nos significados compartilhados da população de qualquer país, né? Então, por exemplo, e tem coisas assim que... Eu vou dizer agora uma coisa muito chocante para vocês. Foi chocante quando eu pensei pela primeira vez também. Por exemplo, quando o Tarcísio disse que o Boulos era candidato do PCC, a gente não tem como saber exatamente o quanto as pessoas acreditaram nisso e o quanto isso teve de efeito, né? A gente imagina que isso teve efeito, né? Mas a gente não sabe que efeito exatamente. E o que faz que uma coisa dessas pegue, né? Quais são as coisas sociais que fazem com que seja palatável para quem ouve essa ideia absurda, né, de que o Boulos é o candidato do PCC. Por que isso é palatável, né? Por que ele é ligado ao movimento social, baderneiro, crime. Ele é ligado à periferia, crime. Periferia de São Paulo, PCC. Quais são as coisas, né? O Boulos representa um tipo de masculinidade que é muito diferente do tipo de masculinidade do Tarcísio, mas também um tipo de masculinidade muito diferente do tipo de masculinidade que a gente pensa como associada ao PCC. Quais são as coisas que, juntas, articuladas, fazem com que uma notícia falsa dessas possa pegar e ter um resultado, ter um impacto na formação da opinião pública e no pleito eleitoral, exatamente, né? Que são duas coisas diferentes. Mas, se a gente olhar para, por exemplo, a própria questão das urnas, o que faz com que a ideia de que a urna eletrônica não é confiável pegue e em que porções da população essa ideia pega? Porque ela não pega igualmente em qualquer. Né? E isso tem a ver com coisas ideológicas, mas também tem a ver com outras coisas. Por exemplo, tem surgido pesquisas que indicam que a vulnerabilidade a políticas de desinformação e notícias falsas recebidas por redes sociais, por pessoas de faixas etárias diferentes, é diferente. E que, por exemplo, uma pessoa de menos de 20 anos ela tem menos probabilidade de acreditar em determinados absurdos do que uma pessoa de 40 e poucos anos ou do que uma pessoa de 60 e poucos anos. Né? Por quê? Porque isso mostra uma diferente socialização nossa no mundo das redes sociais e no mundo no mundo da articulação das notícias falsas e políticas de desinformação com as redes sociais. Né? Que é diferente, né? Porque a gente pensava, por que as pessoas acreditavam em política de desinformação feita pela Folha de São Paulo, pela Veja ou pelo Jornal Nacional? Né? Tinha um certificado de credibilidade que se dava a grandes órgãos de imprensa, que se conectava com a probabilidade da gente cair na política de desinformação. Isso é muito diferente no mundo das redes sociais e da forma como a inteligência artificial pode ser usada a serviço da política de desinformação. Né? E que passa também por uma desacreditação, um descrédito crescente da mídia tradicional. Né? Então, assim, eu não sei responder. O que eu sei é que a gente tem que ir atrás dos fios da meada que a gente consegue ir atrás. Né? E pensar em como lidar democraticamente, eu digo, porque isso faz parte de como a gente atua pela preservação da democracia, né? Todas as pessoas atuam de alguma forma, não só os movimentos e os partidos, né? E de como a gente pensa isso academicamente, né? Como é que a gente faz para isso dar certo? E aí eu vou terminar, que eu já falei muito, mas semana passada aconteceu uma coisa que eu não tenho redes sociais, o que faz com que eu tenha uma certa inabilidade em lidar, muitas vezes, com o que as pessoas acreditam. Eu nunca poderia ser antropóloga, socióloga, não é à toa que eu sou kantiana. Eu não sei lidar direito com o mundo real. Eu estava num Uber e o motorista do Uber estava ouvindo uma coisa que era um misto de jornalismo fake com articulistas. E o assunto era que o governo Lula e o STF estavam atribuindo ao Bolsonaro o que, na verdade, o PT que tinha feito, que era um golpe.
e que isso era factual, não era falado numa linguagem de construção ideológica, era falada numa linguagem jornalística. E aí, junto, combinava com os articulistas comentando, e não era Jovem Pan que eu conseguiria, mas era uma outra coisa. Né? O que faz que isso pegue? E isso pega para quem? Porque, quando eu ouvi, eu fiquei simplesmente revoltada. Essas coisas, quando a gente fica muito irritada, eu fiquei muito irritada. E aí eu caí na besteira de falar alguma coisa para o motorista. E o motorista ficou muito irritado comigo. A gente deu 5 estrelinhas um para o outro, vida que segue. Mas parte do que faz também que essas políticas de desinformação peguem são preconceitos sociais profundos, mas parte são coisas ideológicas que também são viscerais para a gente. Como é que a gente, enfim, como é que a gente lida com isso democraticamente, né? Pergunta difícil, Nino. Vamos até finalizar, então, a mesa, né? Que a pergunta... Bom, gente, tem o coffee break sendo servido lá fora, né? Como atrasou por conta das outras mesas, das mesas anteriores, a gente nem conseguiu bater 1h30 nessa. Mas eu queria dar a oportunidade de, pelo menos, ter uma pergunta da plateia, no máximo 2. Professor aqui, mais quem? Quem mais? Mais uma. Tem mais uma pergunta. Eu só pedi a palavra, Nina, porque eu escutei aqui da Nina Santos, que, infelizmente, já teve que sair, é compreensível, agora escutei também da Sam, né? Algo que, para mim, sou professor, sou acadêmico, vocês vão me permitir ser um pouco aqui acadêmico, né? Está mais do que claro quando a gente estuda Bakhtin, e agora me falou o nome do Mídias e Mediações, Barbeiro, obrigado, né? Sabe, de que a significação de qualquer mensagem, a compreensão de qualquer mensagem está completamente articulada à relação entre os polos da mensagem, o chamado emissor, que eu uso entre aspas, o receptor, né, as condições sociais e, sobretudo, a significação realmente atribuída por quem recebe. Esse é que é o fato. Isso está na teoria muito claramente. Quer dizer, então, o grande problema de qualquer ambiente comunicacional, né, é que as crenças de quem está ouvindo, né, a história de quem está ouvindo, né, é que vai fazer com que ele entenda ou não entenda, aceite ou não aceite, concorde ou discorde da mensagem que está lhe chegando. Então, vai acontecer exatamente isso. Se aquela é a emissora na qual ele acredita, ou se aquele é o tio de zap no qual ele acredita, ele vai acreditar naquilo. Entende? E é daí que surge um conjunto enorme de problemas, entende? De que tipo de mensagem, é claro que não vou falar aqui agora, mas apenas queria dizer que, do ponto de vista teórico, né, isso é uma coisa completamente já esclarecida. Agora, tem que levar, do ponto de vista da política, exatamente como é que você vai fazer com que a emissora, que é uma concessão pública, não possa dar espaço para esse tipo de coisa. É aí que pega. Entende? É aí que pega. E aí não tem jeito, é repressão. Sabe? Não tem jeito. Uma emissora que é repressão, que é concessão pública, ou também essas mídias, quando a gente fala de regular mídia, que também entra por esse mesmo campo. Tem informações que são mentirosas, né, mas que, do ponto de vista da sociedade, acabam passando, entende? E que o meio aí, né, o canal de comunicação, tem que receber algum tipo de coerção para que a sociedade não seja educada ou mal educada ou receba esse tipo. Essa é a questão. Agora, do ponto de vista teórico, isso é mais do que resolvido há muito tempo. Obrigado. Boa tarde.
eu sou Adriane Carreira, sou doutoranda aqui no PPGCI, do IBICT UFRJ. Mais um comentário. Um pouco antes das eleições, eu vi lives no TikTok com o que eles chamam de CGU, que é um tipo de criador de conteúdo que não é um influenciador famoso. Isso tem muito no TikTok, que eles faziam ringues de polarização política. Então, eles faziam colocavam duas fotos de cada candidato, geralmente Bolsonaro, Lula, e pediu para as pessoas, nos comentários, fazerem ataques ou defesas a esses políticos. Então, eu achei isso uma dinâmica muito... não sei nem o que dizer. E aí eu queria saber se vocês, né, conhecem esse tipo de prática e como vocês veem isso. Acho que não vai ter mais nenhuma, né? Bruna, você quer responder essa? Posso sim. Bom, é bastante complicado, né? Nesse cenário que a gente está, assim, especialmente quando o debate ele não se dá de uma forma muito democrática, né? Ele vem muito desse espaço de disputa de ideias de um jeito que é precipitado, prematuro e funciona para direcionar algumas coisas, né? Ou as pessoas para um certo caminho, assim. A gente tinha visto um ou outro caso dessa espécie de debate, né? Uma sala de debate com relação a candidatos, mas não tinha ficado tão claro para a gente nas análises da campanha que a gente tem feito, mas de fato é um pouco problemático. Mas assim, me lembra um pouco também a lógica do que virou o Twitter hoje em dia, né? O X, de um espaço de debate de ideias específicas, né? Ideias orientadas com a extrema-direita e que são todas, né, colocadas para frente, impulsionadas pelo próprio Musk ou coisas assim, né? Então a gente perde muito, né? O debate democrático perde muito quando a gente fica enclausurado nesses mini espaços e espaços de disputa de poder onde não se discutem políticas, onde não se discutem propostas, mas, né, a gente fica muito mais presa em quem é o candidato mais interessante ou não. E aí eu acho que também uma coisa que ficou clara para a gente, mas isso funciona, né, no fim das contas, para alguns candidatos. E não que seja exatamente a mesma coisa, mas, por exemplo, uma coisa que tem ficado muito clara nas análises sobre as eleições dos Estados Unidos é a forma com a qual o discurso político se dá, né, entre esquerda e direita ou partidos um pouco mais da extrema direita e outros cenários, assim. E de fato, a extrema direita, no caso a extrema direita americana ou os apoiadores do Trump e tudo mais, eles têm feito uma disputa política que tem sido mais direcionada a homens e homens jovens, né, que estão muito presentes nesse espaço digital e que é dedicada à discussão de políticas, às vezes. Então, né, eles ocupam grandes podcasts, ocupam grandes espaços que são espaços relativamente mais jovens do que só uma troca de ideias sobre candidato, mas justamente com a ideia de capacitar, assim, alguns eleitores e ter esse alcance mesmo dedicado a jovens, solteiros, entre 20 e 30 anos, alguma coisa nessa linha. Enquanto isso, o partido, pelo menos o Partido Democrata Americano, tem ficado muito preso no debate relacionado a cantoras, atores e tudo mais, uma disputa mesmo de popularidade, né? Então, eu acho que casos como esse ajudam a descrever o tanto que a gente ainda precisa evoluir, né, nas análises desses métodos e nas análises de como a disputa política tem sido feita ao redor do mundo e talvez, né, inventar novas maneiras e novos métodos de angariar eleitores, assim. Eu acho que o que a Nina falava um pouco mais cedo é de fato muito relevante, assim. A gente precisa entender cada vez mais como se dá a forma de aprendizado, né, e de coleta de informações por eleitores hoje em dia e a gente não está mais nessa lógica da mídia tradicional, leitura de textos e os formatos têm sido cada vez mais diferentes, né? Mas é bem interessante essa conversa como se fosse um ringue digital, né? Entre candidatos e a disputa de quem seria quem ganha o mata-mata nessa linha, assim. É isso, Nina. Pode. Bom, gente, dada por encerrada a mesa, obrigada pelos comentários, pelas contribuições dos colegas aqui. Bom, nós agradecemos a mesa.
Como vocês têm percebido, os debates têm sido bastante enriquecedores. Isso faz com que as mesas também estiquem um pouco aí o horário. Então, nesse momento, nós vamos para o intervalo, para o coffee break, que vai ter um tempo um pouco mais curto, de 10 minutos, e nós retomamos para a mesa Enfrentamento à Desinformação Científica. Até já!